Salve Deus, meus irmãos e mestres. Esse é um vídeo de mais uma aula do adjunto Oganô para a família Oganô, para os mestres do templo Oganô. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o espírito sofredor, sua condição, a missão do Jaguar, a missão do Vale do Amanhecer com o espírito sofredor, qual a importância dessa missão. Então nós vamos falar um pouco sobre o espírito sofredor. Antes do vídeo, antes da aula, sempre aqueles nossos pedidos, deixe seu like, aquela curtidinha no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe seu comentário, pelo menos um salve Deus. E se você gosta do nosso canal, acha ele importante, quer nos ajudar a melhorar cada vez mais, a trazer vídeos mais elaborados, com a qualidade melhor, é o que nós estamos tentando investir, estamos tentando adquirir alguns equipamentos para melhorar o canal. Então, se você gosta do nosso canal, quer nos ajudar, torne-se membro do nosso canal, para que a gente melhore cada vez mais o nosso canal. Um abraço e bom vídeo. Salve Deus família Oganô. Hoje nós vamos falar sobre espírito sofredor. Quando a pessoa, ao desencarnar, ela de alguma forma não ascende aos mundos espirituais, ela fica presa ao plano físico e logo se coloca na condição de espírito sofredor. Isso vai se dar por diversos motivos, ou por apego aos bens materiais. A pessoa tinha muito dinheiro, tinha empresas, fazendas, enfim. E ao desencarnar, ela não quer abandonar a sua riqueza. Por isso ela fica presa ao mundo espiritual, ao mundo físico, salve Deus. Ou por desejo de vingança, alguém que foi assassinado, que sofreu tortura, que sofreu abuso, que sofreu perseguição, ela ao desencarnar, ela fica presa no mundo físico por desejo de vingança. E também, às vezes até por apego à família. A pessoa desencarna, não quer abandonar os filhos, não quer abandonar a esposa, a família, enfim. E aí fica presa. Por isso que é muito comum, inclusive, em alguns lugares, as pessoas verem em suas casas a aparição, o espírito de pessoas da família que desencarnaram, do pai, da mãe, do avô, enfim. Então esses são os principais motivos pelo qual um espírito, uma pessoa ao desencarnar se torna sofredor. Ela também vai se tornar sofredor quando ela, durante a vida, envereda pelo mundo do crime, do vício, se torna um assassino. Ela vai criando durante o tempo uma energia em torno de si tão negativa que ela, ao desencarnar, ela não tem condição de ascender aos mundos espirituais. Então ela fica presa aqui no plano físico. Uma vez preso no plano físico, o espírito ele fica meio perdido, se torna joguete de outros espíritos que já estão há mais tempo nessa condição de sofredor, já tem uma certa malandragem, vamos dizer assim, e eles se tornam joguete desses espíritos. O espírito sofredor, ele pode vir a atuar nos espíritos encarnados. Quando um espírito sofredor atua no encarnado, é o que nós chamamos de obsessão. Obsessão é a atuação do espírito sofredor, do espírito desencarnado em um encarnado. Não existe obsessão de encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado, o que existe é possessão. Seria parecido, mas é uma outra coisa. É do encarnado para encarnado, sentimento de posse.
essa energia da possessão, né, geralmente atrelada à energia negativa do ciúme, isso também gera transtornos. Mas a atuação, a obsessão é a atuação do espírito desencarnado sobre o espírito encarnado. Aí, o Vale do Amanhecer, é importante a gente entender esse detalhe. Uma das principais missões do Vale do Amanhecer é justamente elevar o máximo de espírito sofredor que estão presos ao mundo físico diretamente para o plano espiritual. Essa é uma das principais missões do Vale do Amanhecer. Vocês podem ver que os nossos trabalhos, no final das contas, todos giram em torno da cura desobsessiva, ou seja, da libertação do espírito sofredor. E alguns são para a libertação em massa, como a mesa evangélica, a estrela candente, o abatá, né? E outros. Então uma das nossas principais missões do Vale do Amanhecer é justamente a libertação desses espíritos sofredores. Por isso é que nós temos dentro das nossas mediunidades, que é o doutrinador e o apará, nós temos o doutrinador, que apesar dele desempenhar várias funções no templo, o nome que identifica a mediunidade é de doutrinador, que vem da doutrina que ele faz no sofredor. Isso, inclusive, mostra a importância que é, na nossa missão, essa doutrina do sofredor, esse trabalho para a libertação dos espíritos sofredores. Por isso, a condição de ser um doutrinador deu nome à própria mediunidade do doutrinador, né? Então isso é muito importante a gente entender. Uma das nossas principais missões é elevar o máximo de espírito sofredor para os mundos espirituais. Daí a importância muito grande do trabalho como mesa evangélica, né? Quando os templos do amanhecer vão se formando, os espíritos começam a ser atraídos para o templo, né? Ou ele sozinho se dirige ao templo, isso acontece muito, às vezes guiado pelos seus mentores, ou eles são trazidos por pacientes, pelos próprios médios, ou pela espiritualidade maior, principalmente pelos cavaleiros e guias missionários, que têm a função, entre as suas funções, a função principal de, com suas redes magnéticas, irem resgatar esses espíritos e trazerem para os trabalhos do Templo do Amanhecer. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência do nosso trabalho com o espírito sofredor. E por que, mestre, essa nossa missão com os espíritos sofredores? Essa missão do Vale com o espírito sofredor tem a ver com o nosso compromisso com as transformações do terceiro milênio, a nova era. Nós sabemos que a nova era é a chamada era da transformação do planeta, onde o planeta Terra passa de uma condição de expiação, de planeta de expiação, para um planeta de regeneração. Ou seja, aqui passarão a habitar espíritos mais evoluídos. Espíritos já com a condição kármica muito mais leve. E por isso é uma missão do Jaguar retirar do planeta o máximo de espíritos sofredores, né, para que a própria energia do planeta ela se torne mais leve, mais amena. Então esse trabalho nosso de elevar espíritos sofredores em massa, em muita quantidade, para os mundos espirituais, isso vai, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, isso vai
melhorando gradativamente a própria energia do planeta e dando condição para que o planeta passe, evolua de um estado de expiação para um estado de regeneração, ou seja, ele vai passar do 4º ciclo para o 5º ciclo iniciático. Esse é o nosso trabalho, né? O planeta está no momento de uma transição, ele está no limiar do 3º milênio, no início do 5º ciclo iniciático. Essa é uma das nossas principais missões. Existem algumas classificações dos espíritos sofredores. Primeira condição que a gente tem que entender é que entre nós encarnados e o espírito sofredor, a única diferença é que eles não têm um corpo físico, ou seja, nós encarnados também somos espíritos sofredores, também somos espíritos a caminho, mas nós estamos no lugar certo porque estamos no plano físico com o corpo físico, enquanto o espírito sofredor desencarnado está no plano físico sem um corpo físico. Então, no nosso caso, nós estamos muito bem porque nós temos o corpo físico, mas, todavia, nós também somos espíritos sofredores, espíritos a caminho, espírito em evolução. Salve Deus! Existem também, além dos chamados mortinhos, quem eram os mortinhos? Era a forma como Tia Neiva descrevia aqueles espíritos que ela via, os recém-desencarnados, eram os mortinhos. Também nós temos, no submundo espiritual, espíritos que já estão desencarnados há centenas de anos, há 800 anos, há mais de 1000 anos, que é os que nós chamamos de espíritos milenares. São espíritos, muitas vezes, de reis, de rainhas, de generais, de senadores romanos, de papas, de cardeais, que com a sua inteligência, com a sua sagacidade, ao desencarnar, ele vai formando no mundo espiritual verdadeiras legiões, verdadeiras falanges de espíritos, que vai se juntar a ele de acordo com a afinidade. E ali eles vão criar grupos para projetar, para influenciar os encarnados, né? E aí nós temos várias falanges de espíritos sofredores, como as que vocês veem no curso de Centúria. E eles habitam planos inferiores, algumas que são verdadeiras universidades. Uma delas é o Vale das Sombras. O Vale das Sombras, ele já foi descrito no Velho Testamento da Bíblia, no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo Vale das Sombras da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Esse salmo, ele descreve o espírito que ao desencarnar, chega ao ponto de ser levado para o Vale das Sombras da morte. E mostra também que aonde o espírito estiver, independente da sua condição, ele de alguma forma vai receber a ajuda de Deus. Ele vai de alguma forma, em algum momento, se ele merecer, se ele pedir sobretudo, ele vai receber o auxílio de Deus Pai Todo-Poderoso. Vale das Sombras da Morte, descrito no Salmo 23. E existem outros planos, Vale Negro, Vale dos Suicidas, o próprio Umbral, que é uma região ali já próxima do Canal Vermelho, né? O Umbral, ele já vai pegando espíritos que desencarnou sem condição de ir para uma casa transitória, para um Canal Vermelho, ou qualquer uma das outras casas transitórias, um albergue, mas também ele não precisa ir para o Vale das Sombras, né? Ele fica ali pelo umbral, onde a atuação dos missionários, dos cavaleiros, das guias missionárias são mais fortes para resgatá-los, né,
para um hospital, um albergue espiritual, no Canal Vermelho ou em qualquer uma das outras casas transitórias de São Francisco de Assis. Então, essa é a condição do espírito sofredor. Existe também o espírito cobrador. O espírito cobrador é aquele espírito que tem uma dívida pessoal com a pessoa. A pessoa que fez o mal, que tirou a vida, que destruiu a vida daquela pessoa, aquele espírito tem o direito de cobrar. Essa é a relação de cobrador e cobrado, da vítima e do algoz. É a chamada lei de causa e efeito, a lei do retorno. Salve Deus. Mas aqui nós vamos falar basicamente daquele espírito sofredor. Estamos falando do espírito sofredor, aquele que passa na mesa, aquele, o chamado mortinho, né? E aí a importância do nosso trabalho. Importante, sobretudo num trabalho de mesa evangélica, é a nossa doutrina não é longa. Por que ela não é longa? Porque o mais importante da nossa doutrina, né, não são as palavras em si, mas o ectoplasma que a gente libera para o sofredor. É claro que as palavras que a gente fala para o sofredor é importante, mas as palavras em si, os mentores que têm acesso a esses espíritos têm condição de falar com muito mais propriedade e muito mais para eles em termos de doutrina. O que os mentores não podem dar e que nós podemos dar é o ectoplasma. E nesse caso, enquanto a gente vai fazendo a doutrina, nós vamos liberando o nosso ectoplasma. Ao mesmo tempo que, ao fazer a limpeza, nós vamos tirando resíduos pesados que estão na áurea daquele espírito sofredor. Quando o doutrinador estrala os dedos nas costas, por isso é importante que seja nas costas, ele está desintegrando aquelas forças, né, nas costas, e nas costas do doutrinador passa o chamado fogo etérico. Esse fogo etérico queima essa energia negativa. E essa limpeza que o doutrinador faz na áurea do apará, que termina sendo a áurea do sofredor, porque está incorporado, ele deixa o espírito mais leve, em melhor condição para ascender aos mundos espirituais. E com o seu ectoplasma, ele ajuda ali, é uma energia, é um alimento para que esse espírito tenha condição de ser desintegrado no plano físico e reintegrado no plano espiritual. Então é um dos nossos trabalhos mais bonitos. Em algumas passagens da tia Neiva, ela conta que alguns espíritos sofredores que após passar no trabalho de mesa evangélica ou no trabalho de tronos, eles procuravam tia Neiva para agradecer aos médiuns, pedir a ela que agradecesse aos médiuns que fizeram o atendimento, o apará que incorporou, o doutrinador que fez a doutrina e a elevação, porque eles se sentiam muito gratos por aquela libertação, né? Da mesma forma que a gente muitas vezes passa num posto de saúde, agradece ao enfermeiro, ao médico, o espírito sofredor, muitas vezes eles procuram, os mentores procuravam tia Neiva para agradecer ao doutrinador e ao apará. Por isso é muito importante que sempre que a gente esteja diante de um espírito sofredor, seja o apará incorporando, seja o doutrinador na sua doutrina, a gente faça isso com muito amor. Evite a doutrina de forma mecânica. A cada sofredor é um espírito diferente. Então, faça a doutrina com amor, faça a elevação com amor. E faça aquilo pensando na sua princesa, com sintonia, porque a cada espírito que você eleva aos mundos espirituais, você ganha um amigo. Você ganha um amigo. Isso só vai ser possível se a doutrina for feita com amor, com sintonia, se você estiver mediunizado. Isso é muito importante. Então, salve Deus. Era isso aí que eu queria dizer. E lembrando para vocês, se vocês quiserem ter uma noção
de como é a vida do espírito sofredor, o que acontece com o espírito sofredor do outro lado, quando ele desencarna, os caminhos que passam o espírito sofredor, a melhor maneira da gente entender isso é a história de Ditinho, né? No canal Vale do Amanhecer Acervo Doutrinário, nós temos um vídeo que conta a história de Ditinho, inclusive em quadrinhos. É a melhor forma da gente entender o que acontece com o espírito sofredor no outro lado, no plano etérico. Então, uma boa sorte e até a próxima vez. Salve Deus. Ok, muito obrigado por vocês terem assistido a mais este vídeo do nosso canal. Não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever no canal para receber as notificações e, se você gosta do canal, torne-se membro. Um abraço e até o próximo vídeo.